Em caso de condenação na Lei Maria da Penha, as medidas protetivas podem ser revogadas? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa reflexão, também objeto de algumas dúvidas por seguidores do canal. Então vamos lá, primeiro ponto, nós temos que diferenciar, mais uma vez, o Instituto das Medidas Protetivas do inquérito policial e do processo criminal correlatos. Isso porque, como eu disse e venho sustentando nessa série de vídeos aqui no nosso canal, as medidas protetivas são medidas de caráter satisfativo. Elas buscam tão somente outorgar proteção para aquela mulher que se diz vítima. E nesse momento, o juiz, a se deparar com um pedido de proteção, ele não está muito preocupado com uma eventual prova que a suposta vítima venha trazer. Nesse início de protetiva é necessário apenas e tão somente a versão coerente da suposta vítima para que o juiz outorgue a proteção. Então, medidas protetivas nada mais são do que instrumentos de proteção. Não se discute mérito, não se discute culpa ou inocência do homem nas medidas protetivas, tudo bem? O que se discute é risco ou ausência de risco. Pois bem, quando se tem aqui um processo criminal, né, que é de fato algo mais grave, uma imputação mais sólida, então aqui há elementos mínimos que o juiz entende que estão presentes e aí torna esse homem réu no processo criminal, não é? Então imagina a seguinte situação: esse homem ele é submetido ao inquérito policial, ele é condenado posteriormente num processo criminal e aí se essas protetivas já existiam antes do inquérito e agora depois da condenação, me parece que elas a um primeiro momento, elas passam a ser altamente justificadas, afinal de contas, esse homem foi condenado. Se ele tinha medidas protetivas antes da condenação, com muito mais razão, muitos vão entender que as protetivas continuam necessárias. Mas não é essa relação que nós temos que fazer. As protetivas podem ser mantidas, mesmo quando o homem ele é inocentado, ou elas podem ser revogadas na hipótese do homem ser condenado no processo criminal. Porque, na verdade, a relação da protetiva não tem relação direta com o processo criminal correlato. Aqui eu ponho uma crítica minha que, nos casos de absolvição do homem, entendo que seria o caso de revogação automática das medidas protetivas, porque, afinal de contas, para conceder as protetivas, o juiz só se apoiou na palavra da suposta vítima. Quando esse inquérito evolui e vira um processo, esse homem ele é inocentado, nós temos aqui todo um trabalho em conjunto dos órgãos de persecução penal, como a polícia, o Ministério Público, o juiz. Então, quando esses órgãos concluem que não houve crime ou que não há prova suficiente da autoria e da materialidade e absolvem o homem, é óbvio que todo esse trabalho feito pelas agências de persecução criminal devem se sobrepor à palavra inicial da suposta vítima e acarretar aí automaticamente a revogação das medidas protetivas. Todavia, essa é a minha opinião, não é a opinião que predomina nos tribunais. O que predomina é a autonomia das medidas protetivas, sobretudo a partir da Lei 14.550 de 2023, que consagrou o caráter autônomo das medidas protetivas. Então significa que, independente do que aconteça na esfera criminal, se o homem foi condenado ou absolvido, essa relação, essas consequências não induzem qualquer afetação às medidas protetivas. Então pode acontecer do homem ser absolvido no campo criminal e as protetivas continuarem sendo mantidas, ou o homem ser condenado na instância criminal e as protetivas serem revogadas, uma vez que são mundos diferentes. Protetiva busca proteger e o processo busca avaliar se houve ou não crime, perfeito? Então essa relação ela não é tão linear, ela é autônoma, deve ser analisado com base no risco com relação às protetivas e a materialidade e a culpa no caso do processo criminal, perfeito? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós porque aqui é no Fio do Bigode e lembrem-se, respeitem as mulheres.